Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos, bom dia, irmãos, graças a Deus. Mais uma sexta-feira, mais um dia, mais uma oportunidade. Então, bom dia, Deus abençoe vocês sempre. Hoje, nosso devocional, já no mês de outubro, 5 de outubro, e desse ano de 2025, estamos encerrando mais um ciclo. E Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo. Deus é bom e tem cuidado de nós. Sim, é isso aí. Alegra teu coração. Hoje vamos falar de missão. Missão. Todos nós temos uma missão dada por Deus. Todos nós temos missão. Eu vou dizer no plural. Todos nós temos missões dadas por Deus e as executamos durante a nossa vida e praticamos aí um grande exercício de conseguirmos chegarmos ao final da vida com as nossas missões cumpridas, né? Completas ou completadas. Isso aí, essa é a vida, missão dada por Deus. Bom dia, Marcos, tudo bem, meu irmãozão? Tudo bem, bom dia. Que sim, a nossa sexta-feira será ótima, será bênção de Deus, viu? Vamos lá. E quando nós pensamos em missão, assim, algumas missões exigem de nós uma dedicação muito maior, são missões difíceis, né? A vida apresenta essas missões e elas são extremamente complicadas. E aí a gente tem a missão do nosso trabalho, a gente tem a missão da nossa família, a gente tem a missão da nossa igreja, para quem pratica, né? Para quem está aliançado com a comunidade. Então, a missão ela é árdua. E aí eu lembro de Moisés, quando Moisés recebeu de Deus a ordem de tirar Israel do Egito e levar para uma terra prometida. A missão de Moisés não era nada fácil. Por quê? Assim como Moisés, eu estou fazendo só uma alusão à figura por ser missão, dificuldades existem e elas se apresentam constantemente. Enquanto a missão não for cumprida, nós sempre teremos obstáculos para vencer, teremos lutas para enfrentar. E aí, imagina que, para que a missão aconteça, nós enfrentamos obstáculos que eu chamo de internos, obstáculos que são externos. Internos é com relação ao nosso próprio pensamento, internos é a nossa própria força, a busca da nossa força para a realização daquilo. Lutar contra nossas vontades, nossos desejos. Quantas vezes durante as missões a vontade de parar, a vontade de desistir, porque internamente nós somos suscetíveis também a esses pensamentos. E temos aí aquilo que eu chamo de missão, de dificuldades externas, que está relacionado ao ambiente, está relacionado às pessoas, que não entendendo a missão, trazem dificuldades, são pedras no nosso caminho. Em determinados momentos, podem ser até ajudadores. Em situações, são pessoas que nos ajudam. Em outras situações, são pessoas que se transformam em dificuldade, para que nós possamos vencer e cumprir a nossa missão. Observa Moisés, que Moisés, quando ele é chamado para a missão de tirar o povo, ele já conversa com Deus apresentando as suas dificuldades internas. Ele era fácil, ele não era de falar fácil, né? De fala fácil. Ele alega que ele tinha dificuldade de falar. Deus fala, não, mas terão pessoas que te ajudarão e falarão. Então isso é uma crise interna. A crise externa, Moisés também apresenta a dificuldade de convencer o povo, de convencer primeiro o faraó, de liberar o povo. Até então, Moisés estava descobrindo as suas dificuldades durante já o chamado da missão, durante já
posso até dizer que seja o início ali da execução da missão, né? Ele começa a entender isso e começa a perceber que tudo isso não seria fácil. Tudo bem que Moisés resolve resolve lutar, ele resolve enfrentar, ele resolve que aquela missão ele vai cumprir e ele começa a caminhar. Deus vai dando para ele soluções para aqueles problemas que inicialmente ele já tinha identificado. A sua dificuldade pessoal e tinha a dificuldade gerada pelo faraó. O que talvez Moisés não soubesse é que durante a saída do Egito, ele também enfrentaria a dificuldade do próprio povo que estava sendo socorrido. Dentro da missão que ele tinha para cumprir, aquele que ele estava salvando, aqueles que ele estava ajudando, também se tornaram problemas para o cumprimento da missão. E é muito difícil a gente pensar que durante a nossa missão de vida, pessoas que fazem parte do nosso contexto serão aqueles que serão nossos impeditivos também para o cumprimento da missão. E aí é importante que nós estejamos atentos para nós nos defendermos disso, para nós nos protegermos disso. Uma coisa é certa: a missão precisa ser cumprida. Na nossa história, na nossa vida, aquilo que Deus nos deu como missão, nós precisamos cumprir, precisamos levar até o fim. É a nossa parte de fazê-lo. Então, como eu reconheço alguém que pode ser o meu impeditivo para o cumprimento da minha missão? Seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja onde for. Quais são aqueles que são pedras no nosso caminho? Como reconhecê-los? E aí, algumas dicas, pelo menos 6 comportamentos de pessoas que se tornam impeditivos para que você cumpra a sua missão. São pessoas que não têm palavras de incentivo, pessoas que são na delas, vivem a vida, vê a sua luta, vê a sua dificuldade, vê o seu esforço, vê a sua dedicação, mas são incapazes de chegar perto e te dar um tapa nas costas, um abraço, uma palavra de incentivo, para que você se sinta renovado, restaurado, para que você possa continuar vivendo a missão. 2, são pessoas cheias de negativismo. Sabe aquela história de copo cheio, meio cheio, meio vazio? Onde, né, estando com metade do copo com líquido, seja lá o que for, você pergunta à pessoa, e aí, o copo está meio cheio ou meio vazio? O negativista, ele sempre vai olhar para o copo e vai falar assim, olha, está meio vazio. Meio vazio. Por quê? Ele é incapaz de olhar para a situação e perceber que, não, está meio cheio. Falta só metade para completar o processo. Metade já está cumprido. Então, negativistas, aquelas que olham para tudo e têm um motivo para desacreditar, eles são pedras de tropeço para aqueles que têm uma missão para cumprir. Terceiro, são aquelas pessoas que vivem reclamando. Nada está bom. Nada está bom. Sempre, até em momentos de sucesso, em momentos de alegria, em momentos onde há conquistas, aquele que reclama de tudo acha motivo para reclamar até de uma conquista. Lembra de Moisés? Lembra do povo do Egito? Saindo para uma terra que mana leite e mel, a promessa da terra prometida, a promessa de liberdade, a promessa de estarem livres da escravidão no meio do deserto, por causa de uma situação, de uma circunstância, ou seja, a caminho da vitória, eles reclamam e querem voltar. Alguns deles dizem até que lá a vida de escravidão que era melhor. Era escravo, mas pelo menos tinha proteção do sol, tinha proteção do tempo, recebiam a sua ração diária. Então, pessoas que reclamam de tudo, mesmo que estejam caminhando para a vitória. Pessoas que a sua visão de futuro é sempre prejudicada pelo imediato. Ele não consegue pensar mais à frente. Pessoas que só pensam no agora. É aquela pessoa que, um exemplo bem simples,
você fala, vou guardar 1.000. Ela fala, não, vamos gastar amanhã, não sei se eu vou estar vivo ou não. São imediatistas. Imediatistas. São pessoas que são pedras para que a sua missão seja cumprida, pedras no seu caminho. Quinto lugar, pessoas que dizem que você só é um iludido. Que você, dentro do projeto para a realização da sua missão, dentro do projeto para a realização da sua história de vida, dentro do projeto da sua conquista, a pessoa é aquela que olha e fala, você é um iludido, você nunca vai conseguir. É tudo ilusão isso que você pensa aí, pessoas que puxam a corda para trás, puxam ao contrário, pedras no caminho da sua missão. E por sexto, sempre lembram do passado miserável quando acontece qualquer crise. Na hora de uma crise qualquer, no caminho da missão, onde você esteja lutando ali para chegar a um destino, a pessoa olha para trás e fala, não vai dar certo, porque já foi assim, já fez isso, já aconteceu aquilo, já vivemos isso, viveu aquilo. Então, são pessoas que olham para trás, o retrovisor é maior do que o para-brisa. Essa figura é legal. O retrovisor é maior que o para-brisa. Pensa num carro, né? Num automóvel. O retrovisor é pequenininho, porque o que a gente precisa enxergar lá atrás não é tão importante, mas o que a gente precisa enxergar para frente é importante. Então a gente tem lá um vidro muito grande chamado de para-brisa. Olhar para frente é sempre mais importante do que ficar olhando para trás para aquilo que aconteceu. Então, pessoas que vivem lembrando desse passado e dando ênfase às misérias ou às mazelas do passado são pedras de tropeço. São pessoas que, no exercício para o cumprimento da sua missão, com certeza serão como âncoras. Âncoras. A ideia não é permitir que você se movimente. A ideia é permitir que você fique estacionado. E aí, a missão comprometida. Uma vez dito isso, 6 tipos de pessoas que podem ser pedras de tropeço, que podem impedir o cumprimento da sua missão, é importante que lembrarmos da passagem de Moisés, lembrarmos da história de Moisés, que viveu as mesmas situações, mas ele as enfrentou. Ele as enfrentou. E nunca desistiu. Não é que Moisés nunca passou nervoso, não é que Moisés nunca passou raiva, não é que Moisés nunca reclamou, não é que Moisés nunca brigou. Não é nada disso. É que Moisés não parou apesar da circunstância. Moisés não desistiu, ele tinha um propósito, tinha uma missão e nada impediria ele de lutar. Às vezes, essas pessoas que estão ao nosso entorno podem até fazer com que nós, para vencermos e chegarmos à nossa missão, nós não consigamos ver o êxito. Moisés não chegou à terra prometida, né? Mas ele deixou ali tudo encaminhado, tudo pronto, né? Levou ao máximo a sua missão. Não conseguiu receber o grande prêmio de entrar na terra prometida. Por quê? Porque em nenhum momento Moisés perdeu a linha. Ele perde a paciência, ele fica nervoso, ele está inquieto. E aí, escutando tudo aquilo que acontecia, a falta de compreensão das pessoas, a falta de gratidão das pessoas, a falta de companheirismo das pessoas, fez com que Moisés, em um momento, perdesse a sua capacidade de ser um que entrou na terra prometida. E aí, para nós, Moisés é o grande exemplo. Nós precisamos estar atentos, porque essas pessoas que estão ao teu redor, na tua missão, e que têm essas características que eu falei, elas vão minando a sua energia, vão acabando com você, vão te destruindo internamente, de forma que quando você estiver próximo de vencer a missão, é muito provável que você, se não vigiar, se não tomar cuidado, se você não prestar atenção, se você não fizer aí o exercício de você mesmo se preservar, a sua missão estará comprometida. Nos dias atuais,
essa atenção, ela é muito importante. Ela é muito importante. Fique atento às pessoas que estão ao teu redor. As pessoas que caminham com você. Se são ou não pedras de tropeço. E todas as vezes que houver a necessidade, faça um reset. Reinicie a sua alegria. Reinicie a sua paciência. Reinicie a sua visão do projeto, para que você não corra o risco de perder próximo ali da conclusão do projeto, a conclusão da missão. É a hora de receber o prêmio por ter concluído a sua missão. Então, fique atento. O objetivo da missão precisa ser alcançado. Você, precisamos alcançar o grande objetivo da missão da família, da missão do trabalho, da missão da sociedade. Precisamos vencer da missão de sermos cristãos, servos de Deus. Precisamos vencer. E aí precisa em nós haver esse cuidado. Os contratempos, que são todas essas situações, são situações que não podem tirar de nós o brilho da conquista, o brilho do sucesso. Por mais que isso seja pesado, e é pesado. Você que está começando a vida agora, talvez você ainda não tenha vivido tanto, mas nós que já vivemos boa parte da vida, nós sabemos que é pesado você abrir mão daquilo que está em seu coração e você só trabalhar em cima do projeto, que é o cumprimento da sua missão de vida, que é o cumprimento do cuidado daquilo que foi posto em suas mãos para cuidar. E muitas vezes abrindo mão de nós mesmos em função da missão. Moisés é um que fragilizou-se, é um que distraiu-se e por isso ele se precipita, ele perde o equilíbrio para a continuidade da sua missão, ele perde a capacidade de ter paciência para lidar com aquilo. E com isso ele descumpre a ordem de Deus de como fazer aquilo. A consequência foi não poder entrar na terra prometida. E talvez você seja de que está próximo de vencer, está próximo da realização, está próximo do término da sua missão. Então fique atento para que o melhor resultado não escape das suas mãos, Então faça aí a sua reflexão, faça aí o seu diagnóstico, né? Olha para o seu coração, olha para a sua mente, olha para o seu entorno, olha para as pessoas que caminham com você e vê se você encontra esses que eu disse, as que não têm palavra de incentivo, as que são cheias de negativismos, as que reclamam de tudo, as que não enxergam o futuro, só pensam agora no imediato, zombam dos seus sonhos, zombam daquilo que você projetou, te chamam de iludido. Pensa nas pessoas que eles dão ao passado, aos erros do passado principalmente, um valor que eles não têm mais. E aí, lute para que haja mudança, lute para que isso não te afete, lute para que você possa continuar em frente, em busca do cumprimento da missão. Porque se para Moisés a proposta era chegar à terra prometida, para nós também não é diferente. Não é uma terra de forma literal como era para Moisés, mas para nós a terra prometida é poder chegar ao final da vida, olhar para trás e falar: cumpri a minha missão, fiz o que foi colocado em minhas mãos para fazer, eu fiz, e fiz com honra, e fiz de forma dedicada, e sim, alcancei o meu melhor resultado. É isso que importa ao final de tudo, é isso que importa, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. E aí tem um texto que eu gosto muito, que vai talvez nos ajudar nesse pensamento com relação a Deus, que diz assim: olha, tudo que vier à sua mão, faça, e faça como se fosse para Deus. Então, a nossa missão, em primeiro lugar, com a nossa família, com o nosso trabalho, é primeiro agradar a Deus.
é a servir a Deus. Então, essa dedicação e não permitir que a nossa missão seja roubada por terceiros, o êxito da missão seja roubado, está em nossas mãos lutarmos por isso. Sim? E bora! A terra prometida nos espera. Sim? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse devocional, obrigado pela tua graça, pela tua presença, obrigado pela tua força. Senhor, e de acordo com o que aprendemos hoje, ajuda-nos a estarmos atentos aos ladrões da nossa missão. Aqueles que querem, e de uma forma talvez até inocente ou não pensada, tentam e são pedras de tropeço na nossa história, na nossa vida, são impeditivos, são âncoras, Senhor, que querem nos manter parados. Então, Deus, ajuda-nos a termos paciência, a sermos homens e mulheres inteligentes, que tenham sensibilidade para perceber as dificuldades e lutar contra elas e diminuir os seus prejuízos. Deus, ajuda-nos, dá-nos para isso sabedoria, dá-nos para isso inteligência, dá-nos para isso a capacidade de discernir, Senhor, as situações da vida de forma que possamos chegar ao êxito. Obrigado por tudo, Deus, ajuda-nos nesse propósito. No mais, te peço um dia de paz, um dia de bênção, um dia cheio da tua graça. Usa, Senhor, a vida de cada um desses nossos irmãos que participam desse devocional. Guarda-os, livra-os de todo mal. E isso oramos para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje tive aí com o meu Clidão, meu amigo Euclides. Bom dia, Clidão. Deus te abençoe. O meu irmãozão, que saudade, vontade de dar um abraço no você. O Rafa, Deus te abençoe, Rafinha. Deus te abençoe você, família. Agora o neném, né? E os nenéns, né? Os nenéns, Deus te abençoe sempre. Wilson, Deus te abençoe. Congregação aí de Campo Grande. Wilson, Esther, Marcos, Deus abençoe vocês plena e abundantemente. Plena e abundantemente, viu? Fiquem com Deus. E os demais, todos nós outros, fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira, no nosso próximo devocional, se Deus quiser. E aí você sabe que eu creio, assim Ele quer.